E a Bíblia Sagrada diz aqui, a partir do versículo 10 do Evangelho de Lucas, que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e já não podia de modo algum endireitar-se. Esse espírito de enfermidade, há quem especule que se tratava daquele desvio na coluna que muitas pessoas têm, que fica encurvada. Há quem especule que era um problema de ordem abdominal, no abdômen dela, que a obrigava a andar encurvada. Certo é que a palavra de Deus está dizendo que esta mulher estava há 18 anos que ela andava encurvada, né? Era uma pessoa que tinha uma dificuldade de olhar para o horizonte, porque a visão predileta dela, por força de pressão, era exatamente andar de cabeça baixa, não é? A gente daí já começa a tirar algumas lições para nós, quando nós enfrentamos algumas lutas, quando nós enfrentamos alguns desafios. A tendência é nós baixarmos a cabeça ou nos curvarmos para alguns problemas. Tem alguns problemas que realmente dobram a gente. Tem alguns problemas que às vezes nos deixam rendido a eles, né? A tendência dos problemas é nos render a ele. E o conselho, a orientação da palavra do Senhor é que nós não nos rendamos a problemas, que nós nos prostemos diante do Senhor. É bem verdade que nós temos as nossas limitações. É bem verdade que o Senhor conhece na limitação física, psicológica de cada um de nós. Mas ainda que nós tenhamos estas limitações, que muitas vezes nós nos debruçamos, né, para os nossos problemas, é importante que nós curvemos a nossa cabeça, dobremos a cabeça só para o Senhor. Não é fazer de conta que o problema não existe. Não é fazer de conta que nós não estamos vivenciando algo difícil. O Senhor conhece, Ele compreende a psicologia de cada um de nós e Ele sabe, Deus sabe das nossas limitações. Mas a nossa tendência, pare para pensar comigo, a nossa tendência é quando nós estamos enfrentando algo extremo na nossa vida, com muita dificuldade, é nós nos encurvarmos. E como é que a gente se encurva para os problemas? É quando nós temos dificuldade de dormir, é quando nós temos dificuldade de planejar, né? De estar traçando os nossos objetivos, quando nós estamos enfrentando grandes desafios. É uma forma de nós estarmos curvados a esses problemas, inclinados a esses problemas. Bom, aqui tinha uma mulher que literalmente, não somente por força de expressão, de estar dependente de alguma coisa, ou pensarosa com alguma coisa, mas literalmente essa mulher estava encurvada. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a concepção que você tem de cristianismo? O que é cristianismo para você? Essa pergunta, ela precisa ser feita por nós, e é uma pergunta retórica que requer prontamente uma resposta de cada um de nós. O que é que você pensa de cristianismo? Cristianismo é um novo estilo de vida? Cristianismo é você de repente mudar o seu padrão comportamental? É você que de repente tinha algum vício e você abandona aquele vício? De repente você agora está associado a pessoas diferentes? É você manter os padrões da cultura judaico-cristã no que diz respeito à ética e à moral? O cristianismo, para você, é uma filosofia de vida? Muitas vezes, muitos de nós estamos vivendo um cristianismo assim. Nós vamos mudar padrões comportamentais, né? De repente, alguém que era adúltero não adultera mais. De repente, alguém que era beberrão não bebe mais. De repente, alguém que era voltado à luxúria, à vaidade, de repente essa pessoa se torna uma pessoa
humilde, é uma pessoa que sabe usar as coisas, que não mais deixa as coisas usar a vida dela. Se a nossa definição de cristianismo caminhar por essa trilha, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos parar para pensar, porque cristianismo não é isso. Cristianismo não é nós termos agora esses momentos litúrgicos que nós temos, de nos encontrarmos numa igreja de maneira formal e ordinária, né? Termos dia e hora marcada para poder se reunir. Cristianismo não é isso. E muitas vezes o que nós estamos vivendo é isso. De repente você se torna um bom marido, você se torna uma boa esposa, de repente você se torna um bom empregado, porque a própria palavra de Deus diz que o servo, o cristão, tem que ser submisso ao seu patrão, como a igreja está sujeita a Cristo. Olha só, assim nós também devemos estar submissos ao nosso patrão, como quem está submisso a Cristo. Não é para nós adorarmos aos nossos patrões, nossos chefes, não é? Mas é para que nós os sirvamos. Ainda diz, mas não é para que nós sejamos fiéis aos nossos patrões somente na presença ou na vista deles, também na ausência deles. E isso é muito bom. Isso, de certa forma, traz um conforto para nós e traz, de certa forma, uma afirmação de que nós somos cristãos. Porque, afinal de contas, eu era algo ruim, agora eu sou algo bom. De repente eu tinha um comportamento ruim e agora eu tenho um comportamento bom. E agora eu consigo até organizar as minhas finanças e financeiramente eu estou percebendo que eu consigo agora ter o equilíbrio financeiro, que eu estou prosperando. Bem, isso é cristianismo. Ledo engano nosso, e essa é uma das formas onde nós mais somos enganados e até mesmo onde nós temos frustrações, onde nós temos decepções, até mesmo com o próprio cristianismo, até mesmo com a própria igreja, achando que isso é ser cristão. E quantas pessoas não vivem na formalidade da religiosidade? Sabe, daquelas grandes festas anuais que acontecem na igreja, sabe? Aqueles grandes eventos que uma vez por ano acontecem na igreja, e a gente com todo fervor e devoção participa daqueles eventos, participa daqueles momentos, e até chegamos a nos emocionar, e achamos que isso é verdadeiramente cristianismo, e achamos que isso é verdadeiramente servir a Deus. E chega um momento da nossa vida que nós vamos perceber um vazio. Nós vamos nos sentir frios, nós vamos nos sentir desmotivados como cristão e achamos que alguma coisa possa estar errada na igreja, achamos que alguma coisa possa estar errada no próprio cristianismo, alguma coisa possa estar errada em alguém, porque eu carrego em mim esse sentimento, esse entendimento de que ser cristão é isso que as pessoas consideram correto, que as pessoas consideram justo, né? Aquilo que a filosofia tem por legal, moral, aquilo que a filosofia tem por bom e verdadeiro. Mas isso não é cristianismo, porque você vai ter pessoas que não são cristãs e vivem muito bem como empregados, obrigado. Você vai encontrar pessoas que não são cristãs e têm um comportamento de dar de 10 a 0 em muitas pessoas que se dizem cristãs no que diz respeito à sua relação conjugal. Nós vamos encontrar filhos que honram os pais, filhos que não são cristãos e que honram os seus pais. Mulheres que não são cristãs e que são submissas aos maridos delas. Homens que não são cristãos e que são verdadeiros amantes de suas esposas. Pastor, e o que é cristianismo? Irmãos, cristianismo, para que nós entendamos o que é cristianismo, é batalha no mundo espiritual. Sim, o cristianismo ele proporciona tudo isso. Consequentemente, o cristianismo traz para nós um padrão comportamental, um padrão ético invejável. É natural que o cristianismo
proporcione tudo isso na nossa vida. Mas isso não é o cristianismo, repito, e nós muitas vezes estamos nos enganando, esquecemos de cuidar verdadeiramente da vida espiritual. Nós estamos cuidando da vida religiosa e esquecemos da vida espiritual. Tem muitas pessoas que nasceram numa igreja evangélica, cresceram e estão velhas numa igreja evangélica e sequer derramaram uma lágrima na hora de um louvor, sequer sentiram um menor arrepio na hora da pregação de um sermão. Por quê? Porque essas pessoas estão agarradas, essas pessoas estão alicerçadas em tudo isso que eu falei para vocês. E se você for olhar para a vida dessas pessoas, são pessoas, são cidadãos probos, não há reprovação na vida e no comportamento dessas pessoas, e não há quem diga, olhando a grosso modo, não há quem diga que uma pessoa dessa não é cristão. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo para nós que vida cristã é vida espiritual, é vida do mundo espiritual, é nós estarmos com os pés na terra, mas o coração no céu. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Por que esse texto diz maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força? Não é para que nós não confiemos no semelhante, não é para que nós não tenhamos relações interpessoais, para que nós não tenhamos amigos confidentes, não está falando disso. Quando a Bíblia Sagrada diz que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que bate no peito, maldito o homem que confia na sua natureza, na sua pessoa. Não, eu trabalho, eu tenho saúde, não, eu vou honrar, eu vou considerar e eu vou me dar bem nessa vida. Se dá bem. Olha, eu vou dizer para você que dentro desses padrões, que a filosofia pega como moralidade, você vai longe até demais. Como nós falamos domingo passado, você é capaz de ganhar o mundo inteiro, a Bíblia Sagrada diz. Olha, se nós lêssemos a Bíblia Sagrada só como um livro ético, só como um livro de ética, nós seríamos felizes e realizados nessa terra. Não precisaríamos do que a Bíblia Sagrada faz abordagem espiritual para vivermos bem nessa terra. Você sabia disso? Se você tivesse a Bíblia Sagrada só como os coaches têm os livros dele, você viveria muito bem. São leis naturais, que é óbvio, que acontece. O que você faz acontece. Aliás, tem pessoas vivendo muito mais da naturalidade que a Bíblia prega do que muitos cristãos. Tem muitas pessoas lá fora que não estão dentro da igreja, colocando em prática o que está na Bíblia Sagrada, estão se dando muito bem na vida, e muitos cristãos não estão. Porque além de terem dificuldade, aqueles valores morais que a Bíblia Sagrada prega, muito pior os valores espirituais. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus diz assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Uau, encontra aí uma indicação, uma afirmação da Bíblia Sagrada que eu sou capaz de ganhar o mundo inteiro. E aí eu me confundo. Não é Deus que está me dando, é Deus que está me abençoando. Se eu estou conseguindo, se eu estou conquistando, se eu estou me portando decentemente, então eu sou de Deus, eu tenho Deus. E isso ilude. Por isso que Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É graça de Deus sobre a nossa vida que funciona, é graça de Deus sobre a nossa vida que tem efeito. E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra espíritos e potestades. Você sabia que muitas vezes o inimigo ele proporciona conforto para nós, para que nós não tenhamos confronto? Você sabia disso? Muitas vezes o inimigo ele proporciona conforto para nós. É um falso conforto, não é? Porque nós temos paz de duas formas. Paz nós temos de duas formas. Ou a ausência do inimigo ou presença de Deus. Você tem paz de duas formas.
ou a ausência do inimigo ou a presença de Deus. E para que você tenha uma falsa paz, o inimigo se ausenta de você. Já que Deus não está presente na sua vida, não tem nenhum problema ele se ausentar de você, e você está vivendo a vida com paz. Eu tenho uma lição bem clássica acerca disso, de um rapaz que infelizmente ele cometeu suicídio. Eu acompanhei ele por um tempo, né, ele teve preso, né, cumprindo pena num presídio, e eu acompanhei ele desde o presídio e tal, depois que ele foi solto. Era um rapaz que tinha problema com dependência química, vivia no mundo do crime. E ele dizia assim, olha que coisa incrível. Ele disse que um dia estava no ginásio assistindo um jogo lá, umas pessoas jogando futebol, e ele veio aquela vontade de cometer suicídio, que ele já vinha tendo essa inclinação por conta do uso das drogas, e ele correu para cometer o suicídio. E ele disse que à medida que ele ia caminhando para o suicídio, ele sentia uma paz muito grande, uma paz descomunal. Mas quando ele desistia, aí ele sentia aquela pressão, ele sentia um medo, ele sentia um pavor, um pânico, um desespero muito grande. Quando ele ia tentar, ele sentia essa paz. E é por isso que eu digo para você, a paz que muitas vezes nós sentimos não é presença de Deus, mas é a ausência do inimigo das nossas almas. Por quê? Para que eu e você pensemos que nós estamos bem, para que eu e você pensemos até que nós estamos na presença do Senhor. E por que eu estou fazendo toda essa introdução nessa leitura que nós acabamos de fazer, meu irmão? Porque como é que pode uma pessoa estar com um espírito de enfermidade por 18 anos? Quem conhecia a história desta mulher jamais iria dizer. Os médicos com certeza deram um diagnóstico, doença crônica. Irmãos, tem muitas batalhas que nós precisamos travar no campo espiritual, no mundo espiritual. Situações que às vezes a gente julga uma questão de caráter de alguém. Situações que nós às vezes julgamos intempéries da natureza. Não, foi uma situação, foi um intempérie da natureza, de repente uma chuva, um vendaval e tal. Mas nós precisamos entender, como pessoas espirituais que somos, por que a Bíblia Sagrada diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra e qualquer coisa, fazei tudo para a glória do Senhor? Por que a Bíblia diz? Porque o Senhor quer que nós estejamos vigilantes, porque a partir do momento que você diz, eu sou de Deus, ou você quer ser de Deus, a partir daquele momento, o inimigo começa a trabalhar na sua vida. Na vida de quem não está com Deus, ele trabalha, não precisa, né? Não está com Deus, nem precisa, não tem trabalho. Mas a partir do momento que você toma essa atitude, que você se posiciona, vem as situações, acontecem. E ele trabalha em todas as áreas que você possa imaginar. Eu estava vendo uma reportagem já bem antiga, né? Eu vi já há um bom tempo atrás, e isso me chamou a atenção. Foi uma reportagem no Fantástico. Uma pessoa dessas religiões foi mostrado, né? O líder daquela religião, ele fez uma oração para chover só no local lá onde ele se reuniu para fazer as atividades espirituais dele. E esse camarada, Edinho, fez uma prece lá e de repente começou a chover só naquele lugar. A câmera se afastou, né? Foi até no Fantástico, parece que eu vi. A câmera se afastou e mostrou chovendo só naquele lugar. Então, situações até mesmo de intempéries da natureza. Sabe quando Jesus disse que ia para o outro lado, que aconteceu no meio da viagem deles uma tempestade? Por que aquela tempestade aconteceu? Porque do outro lado ele não iria se encontrar com o endemoniado gadareno, o homem que estava com a legião de demônios é 6.000 demônios. Então do outro lado ele iria libertar o homem. Satanás e seus demônios, sabendo disso, o que foi que fizeram? Provocaram uma tempestade no meio do percurso, para que os discípulos não conseguissem chegar até o outro lado, para que aquele homem fosse liberto. Então nós precisamos viver a vida com espiritualidade. Eu quero chamar a sua atenção para isso hoje à noite, para que você viva a sua vida com espiritualidade. Tem coisas que não é questão, esse vergonhice, desculpa a palavra. É falta de caráter. Às vezes não é.
Às vezes está se tratando de uma situação do mundo espiritual e você tem que repreender Satanás e seus demônios nessa situação. Às vezes você está enfrentando um problema de ordem financeira, né? E você está orando ali, Senhor, olha, as minhas finanças não estão boas e tal. Ou abre as portas de um emprego, ou melhora, né, a produtividade, melhora o negócio e tal. Às vezes você está orando errado, quando você deveria orar assim: Senhor, repreende o devorador, os demônios que estão impedindo a minha prosperidade, os demônios que estão atrapalhando as minhas finanças, Senhor, repreende em nome de Jesus. Porque tem hora que você tem que travar esse confronto direto, porque a nossa oração tem que ser uma oração inteligível, tem que ser algo inteligente a nossa conversa com Deus. A gente fica nesse banho-maria, não é? Na nossa oração não é uma oração confrontadora, e as coisas estão acontecendo. Como a minha oração não está funcionando, eu estou orando para que eu tenha a melhora nas finanças, mas a oração não é essa aí. A oração é você confrontar o mundo espiritual. Será se alguém, talvez essa mulher tenha tido um encontro com cristãos, com os discípulos do Senhor Jesus naquela época, será se alguém chegou para ele: ô Senhor, cura essa mulher, eu curo ela em nome de Jesus. Era diferente se alguém chegasse para ela e dissesse assim: espírito de enfermidade. Eu geralmente, quando eu vou orar para uma pessoa que está doente, eu oro: Senhor, cura essa pessoa, repreenda o mal. Vocês sabem, ver sempre isso de mim. Seja de ordem física ou espiritual, eu repreendo o mal dessa pessoa. Porque às vezes a situação que nós estamos tratando é do mundo espiritual. Essa senhora estava aqui, se é que é uma senhora, estava há 18 anos, mas devia ser, 18 anos doente, ela tem mais de 18 anos, né? 18 anos doente, ou seja, Jesus ainda nem tinha iniciado o seu ministério. Jesus talvez ainda nem tivesse nascido quando ela estava doente, porque o ministério de Jesus durou 3 anos, ele morreu com 33 anos. Mas era uma pessoa que não conhecia Cristo, não é? E de repente ela se encontra com Cristo. Você pode ser uma pessoa que ainda não tenha conhecido Cristo, ou as verdades de Cristo, mas isso não impede de você hoje receber a sua bênção. De hoje na sua vida ser quebrada barreiras. De hoje na sua vida você começar a valorizar a sua vida espiritual. E hoje eu conversava com uma irmã que passou por essa igreja, e ela disse: o pastor lançou uma campanha. Qual é a campanha? É que a gente agora vai começar a orar pela igreja, se tiver alguma coisa atrapalhando a vida da igreja, se tiver alguma coisa impedindo, né, a caminhada da igreja, que seja retirada em nome de Jesus. E a gente começou a campanha, de duplas, de 2 em 2. Eu oro, né? Às vezes quando estou afastado da minha dupla, eu oro lá, a gente faz chamada de vídeo, então a gente ora junto pela igreja. Pastor, mas quando eu comecei a orar, eu estava dormindo lá em casa, e de repente eu estava querendo cochilar e eu senti umas pisadas fortes em direção ao meu quarto. E aí de repente parou, eu não conseguia, eu comecei a perder o sono. Tudo bem, no outro dia eu dormi, essas pisadas novamente, mais forte ainda, só que dessa vez entrou no meu quarto, veio até pertinho de mim. E quando eu tentei gritar, eu não consegui, algo me sufocou. E eu até que num determinado momento eu consegui chamar o nome de Jesus e aquilo saiu, aquilo acabou e tal. E eu fiquei com dificuldade de dormir. E eu disse para ela: você começou a batalhar no mundo espiritual. Você começou a incomodar no mundo espiritual. Então ora agora repreendendo. Disse: não, pastor, eu fiz uma oração assim, repreendendo o inimigo, e eu consegui dormir. De lá para cá eu tenho conseguido dormir, porque eu entendi que realmente a situação era no mundo espiritual e eu consegui dormir. Então eu estou dizendo para você que cristianismo não é esse negócio só de vir para uma igreja e fazer parte de uma igreja. Não é esse negócio de comprar fiado e pagar. Não é esse negócio de não mais se prostituir, não fazer uso de bebida alcoólica. O cristianismo não é isso. Esse cristianismo é muito barato. Isso é consequência, pode ser consequência de um cristão. Por isso que, repito o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? Mas eu sou um bom patrão, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, sou uma boa mãe. Não se trata disso, cristianismo não é isso. Por isso que ele diz... Como é? Não sejais sábios aos seus próprios olhos, a palavra de Deus diz. Comece a olhar para as situações. Não é você ver o diabo em tudo, não, sabe? Não é isso não.
Nós não estamos dizendo isso, porque tem gente que vê demônio em tudo, né? Tudo é demônio. Não estamos falando disso. Eu estou tentando trazer você para a realidade daquilo que você é. Cristão, ele é espiritual. O cristão, ele é espiritual. Então, trate as coisas com espiritualidade. Às vezes até algumas inclinações que nós temos. Pode ter certeza disso. Às vezes até algumas inclinações que nós temos. E nós temos que travar essa batalha no mundo espiritual. 18 anos com o espírito de enfermidade. 18 anos. Ali já estava condicionado aquela situação. Quanto tempo o inimigo é capaz de ficar nos perturbando? A vida toda. A partir do momento, por isso que nós consagramos nossos filhos, antes de batizar, não é? A gente consagra. Nós não batizamos, porque já disse para os irmãos que a Bíblia Sagrada diz que aquele que crê e for batizado será salvo. A criança não tem a capacidade intelectual de crer, por isso que nós não batizamos. Porque se batismo é uma declaração pública da nossa fé, aquele que crê e for batizado será salvo, é uma declaração pública da nossa fé, é para quem crê. Então a gente não batiza criança, nós consagramos. Mas a gente precisa entender que a partir do momento que há uma concepção no nosso ventre, que o inimigo das nossas almas sabe que você é um bebê, pois aqui, a partir daquele momento ele começa a trabalhar na sua vida, ele começa a querer, sabe, trabalhar na sua vida. E quando é que ele vai desistir de você? Nunca. Ele não tem idade, ele não tem pressa, né? Ele pode trabalhar uma temporada na sua vida, depois desistir, trabalha outra, depois desiste e tal, e fica lá de vez em quando, né? A Bíblia Sagrada não diz que quando o inimigo é expulso, né, lá em Pedro, me parece, ele fica voltando para ver se encontra uma brecha, encontra o espaço, e ele vem, traz mais 7 com ele, mais 7 espíritos, e a Bíblia Sagrada diz que o segundo estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Tratemos as coisas com seriedade, e seriedade no mundo espiritual. Nós precisamos parar de sermos religiosos, porque nem isso nós conseguimos ser, nem religiosos não conseguimos ser, e Jesus falou isso. Ele disse, olha, se a vossa justiça, falando por discípulo, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não tereis parte comigo. E a gente olha quando fala dos fariseus, parece que nós estamos falando de caba prostituto, não é? Nó cego, fariseu, meu amigo, eles davam o dízimo até do cheiro verde. Eles tinham uma conduta ilibada dentro da sociedade, fariseu. E Jesus disse, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não tereis parte comigo. E nós temos que parar de sermos religiosos. Parece absurdo o que eu estou dizendo para você, não é? Nós temos que parar de sermos religiosos. Está apontando o pecado de todo mundo. Às vezes tem pessoas que são oprimidas dentro das igrejas. Tem pessoas que são oprimidas dentro das igrejas, porque de repente aparecem, né, uns mais santos do que os outros. E às vezes a pessoa que está do lado de lá não tem, né, entendimento e acaba se atrapalhando mesmo. Com alguns endemoniados que tem na igreja. Mas você diz assim, eu tiro o demônio daquela pessoa. O demônio da justiça, ele tem um demônio de justiça naquela pessoa. Não é a justiça do Senhor, não. Aquilo é a justiça do capeta. Repreende em nome de Jesus. Mas essa mulher estava com 18 anos, meu irmão. Minha irmã, 18 anos. Com o espírito de enfermidade. E Jesus vendo, ela não pediu para Jesus curar ela. Aleluias. Não pediu. É porque Jesus não aceita. Ele não aceita qualquer atuação deliberada do inimigo das nossas almas na nossa vida. Ele não aceita. Só tem duas formas do inimigo se aproximar de nós e fazer o que ele quer da nossa vida. Uma é quando Deus permite, outra é quando nós permitimos. E na maioria das vezes somos nós que permitimos. E vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem autoridade espiritual. Você é selado com o Espírito Santo da promessa? Comece a batalhar dessa forma. Você está indo pelo lado errado. Você está usando a tática errada. Você está usando regras erradas. Você está usando sua própria força. Você já viu que a sua força não funciona?
Sabe, a mesma coisa de um filho que está dando trabalho, o pai dá conselho e faz e acontece. E não é por aí. Dobrar meu joelho, apresentar esse filho para o Senhor. Apresente. E você vai ver a bênção do Senhor. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós continuemos nessa caminhada cristã, entendendo que nós somos seres espirituais. E essa fala não é para colocar medo em você do inimigo das nossas almas, não. A Bíblia Sagrada diz, em Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem poder que o Senhor dá para você. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Fique de pé, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor.